Muitas vezes fomos condicionados a procurar o brilho inicial, o talento natural ou a genialidade precoce, quando a verdadeira medida do potencial é a nossa capacidade de crescimento. O sucesso não é definido pelo lugar que começamos, mas sim pela distância que percorremos até o ponto de partida. As pessoas que alcançam feitos extraordinários não são necessariamente aberrações da natureza com dons inatos, mas sim aberrações do aprendizado, que cultivam habilidades de caráter para superar os seus limites. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Letícia Araújo e hoje nós vamos falar aqui sobre um livro extraordinário chamado Potencial Oculto, de Adam Grant, um dos grandes psicólogos da atualidade, que busca pegar artigos e documentos extensos e enormes sobre o cérebro, sobre o aprendizado e transformar em lições básicas e simples para as pessoas. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se você está aí em constante evolução, procurando crescer, já se inscreve no canal, compartilha este vídeo e também já vai no final deixando aí qual ensinamento deste vídeo mais te tocou, mais falou com você. Então, vamos lá para o resumo deste livro. Neste livro, Grant vai procurar aqui nos explicar em 9 capítulos sobre o nosso potencial oculto, como desvendar ele, como expor ele para as pessoas. E por mais que nós achemos que é difícil, que muitas vezes possa parecer algo complexo, não é. Só que muitas vezes só pode ser meio desafiador. Então vamos explorar aqui como nós podemos desvendar aquilo que já está dentro de nós e que precisamos apenas colocar para fora. Capítulo 1. Adeptos do desconforto. Aqui Grant vai falar que para nós explorarmos aquilo que está oculto dentro de nós não podemos simplesmente estar ali habituados àquilo que gostamos, aquilo que nós estamos acostumados a fazer, mas procurar sim fazer aquilo que nós não estamos acostumados, aquilo que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Sabe aquelas pessoas que dizem que são pessoas que aprendem mais visualmente, ou outras que dizem que aprendem mais ouvindo, ou outras que dizem que aprendem mais escrevendo? Pois é, já foi comprovado cientificamente que você não pode se apegar a um único método. Para você poder se explorar e se autodesenvolver, é preciso que você saia da sua zona de conforto e explore vários métodos de aprendizagem. Você, mesmo sendo uma pessoa que aprende mais visualmente, você tem que explorar métodos auditivos, métodos de escrita, métodos de fala. Então você não pode se apegar a nada. O que o Grant vai ensinar aqui é que não dá para ficar apenas naquilo que você se sente confortável. Você tem que se expor naquilo que você sente desconforto, ou seja, você tem que ter conforto no desconforto, porque é isso que vai fazer você crescer. E um grande passo para você poder ter conforto no desconforto é estar aberta ao erro. E para isso, Grant vai trazer aqui um caso muito interessante de um homem chamado Benny Lewis. Lewis, ele é um poliglota que acelera o seu aprendizado, sabe como? Todo dia ele estabelece uma meta. E essa meta é de cometer pelo menos 200 erros por dia. Claro que ele não vai cometer todos os dias os mesmos erros, mas ele procura cometer novos erros todos os dias. Ou seja, o progresso real dele acontece quando ele para de tentar parecer perfeito e começa a aceitar o desconforto na prática. Por mais que ali ele pareça até mesmo um tolo na frente das pessoas, ele não tá nem aí. Ele prefere ser corrigido do que parecer perfeito. E é isso que nós devemos fazer. Não procurar ser perfeitos, mas procurar errar e corrigir. Capítulo 2. Esponjas humanas. Esponjas humanas é um conceito dado por Grant para aquelas pessoas que não simplesmente conhecem novos aprendizados, mas que assimilam, adaptam e aplicam tudo aquilo que elas aprendem. São pessoas que são perfeitas
esponjas que estão ali no fundo do mar, estão absorvendo novos conhecimentos. Não são pessoas que apenas acumulam dados, mas que adaptam-se ativamente ao que aprendem. São pessoas que entendem que a inteligência sozinha ela não é suficiente, mas que é a proatividade de aprender que vai fazer que ela impulsione o seu crescimento. Quanto mais proativo nós formos em buscar novos conhecimentos, em buscar novas experiências, mais nós vamos aprimorar o nosso potencial oculto. Quando nós estamos numa sala de reunião, se nós vermos que aquele debate que está sendo feito ali vai fazer com que nós ganhemos algo para a nossa vida, nós devemos absorver aquilo ali. Se nós vermos que aquela palestra que está sendo dada ali, que mesmo que por acaso você esteja ali, vai ser útil, você tem que absorver. Uma esponja, ela está sempre absorvendo o que está ao seu redor e utilizando para expandir-se. E é assim que nós devemos ser. Porém, há algo muito importante que devemos diferenciar, que é a diferença entre absorver e filtrar. Uma esponja, ela também não é burra de absorver tudo, porque se ela começar a absorver tudo mesmo, ela pode até mesmo se matar. Por isso também a necessidade de você filtrar o que você está absorvendo. Você deve absorver apenas aquilo que é útil, que vai ser necessário para você, que vai te ajudar a expandir o seu crescimento, expandir o seu potencial. Você não pode sair por aí simplesmente pegando e recebendo qualquer coisa, porque se você sair por aí pegando qualquer coisa, isso pode até te matar. Isso pode até mesmo fazer com que você destrua o seu potencial. Então, filtre sempre aquilo que você está absorvendo. Capítulo 3. Imperfeccionistas. Aqui, Grant vai dizer que a busca por uma perfeição excessiva pode acabar te impedindo de realmente focar naquilo que interessa. Você vai sempre estar com medo de correr risco e de evitar erros, em vez de aprender com seus erros. Quanto mais perfeccionistas nós somos, menos nós descobrimos o nosso potencial oculto. Para isso, o Adam vai trazer aqui um conceito chamado de wabi-sabi, que significa valorizar a beleza nas coisas imperfeitas, mutáveis e incompletas. E é isso que nós devemos fazer. E existe um homem que foi grandemente valorizado e até premiado por saber valorizar a imperfeição, chamado Tadao Ando, que é na verdade um grande arquiteto chinês. Tadao, ele projetou casas, igrejas em betão, que é o que? Concreto. E essas casas, elas possuíam certas falhas funcionais ali em prol de um design que priorizava a luz e a durabilidade sobre um conforto absoluto. Então, em vez dele priorizar a beleza, a perfeição das paredes, ele priorizou a durabilidade da casa. E isso fez com que várias casas não fossem derrubadas pelos terremotos. Então, Tadao foi grandemente premiado por isso e mundialmente reconhecido por conseguir ver a beleza na imperfeição. Grant aqui vai diferenciar uma coisa muito importante, porque ser imperfeccionista significa que você vai ser uma pessoa desleixada que não tá nem aí pra nada. Ser imperfeccionista significa que você vai ter padrões elevados, mas que não vai estar focado a causas e coisas impossíveis de ser alcançadas. Se você precisar mudar a rota, mudar a direção para poder chegar onde você quer chegar, você vai mudar a rota, você vai mudar a direção. Se você precisar de andaimes, que são pessoas com críticas construtivas, você vai aceitar essas pessoas, porque são elas que vão te ajudar a subir no caminho, a prosseguir no caminho. Já o perfeccionista é aquela pessoa que não liga para críticas, são aquelas pessoas que, se não sair de determinado jeito, não presta, não vai dar certo.
são aquelas pessoas que têm que sair daquele jeito, porque senão ela não continua. Então, tenha padrões elevados, mas não se apegue a caminhos que são impossíveis de ser alcançados. Você pode sim se reposicionar, mudar algo que precisa ser mudado, melhorar o que precisa ser melhorado, e assim você vai indo no seu caminhar, no seu andar. Capítulo 4. Transformando a labuta diária. Bem, muitas vezes estamos no meio de uma rotina que, infelizmente, até gostamos do que fazemos, mas só de fazer repetidamente acaba sendo estressante, desgastante. Muitas vezes pessoas pegam burnout por simplesmente ficar presos e submersos em um determinado a fazer. Isso pode ser muito prejudicial à realização de um plano e objetivo e até mesmo à cultivação do seu potencial oculto. Então, o Grant aqui vai trazer um conceito muito importante para nós conseguirmos passar por isso, pela nossa rotina diária, sem sofrer tanto, chamado o lúdico sério, que é fazer com que a nossa rotina, em vez de ser algo exausto, cansativo, se tornar algo mais divertido, relaxante e apaixonante, assim como a maneira que começamos a fazer. E bem, como que nós podemos fazer isso de acordo aqui com Grant? Para transformarmos a nossa rotina através do lúdico sério, é preciso que, em vez de nós ficarmos presos em algo muito chato, sério, que nós transformemos nosso trabalho, treino ou qualquer coisa que precisamos manter o foco em jogos ou atividades desafiadoras que mantenham o nosso interesse desperto. E como funcionaria isso, Letícia? Vamos pegar o jogador Stephen Curry. Bem, Stephen Curry é um famoso jogador de basquete dos Estados Unidos. E como foi que ele fez para manter o foco dele nos treinos, no trabalho dele? Bem, como jogador de basquete, ele tem que manter um treino rigoroso, ele tem que ter uma disciplina todos os dias de treino para manter a performance. Então ele pega e transforma os exercícios que ele tem que fazer todos os dias em jogos competitivos contra ele mesmo, o que vai se tornando cada vez mais essa repetição menos penosa e mais envolvente. Então, em vez de todos os dias ele ver como algo chato que ele tem que fazer todos os dias, ele criou como se fosse uma competição contra ele mesmo. E é o que nós também devemos fazer. Em vez de, por exemplo, você pegar aquela papelada no trabalho que você tem que fazer todos os dias, você, por exemplo, poderia colocar: nossa, hoje eu tenho que bater uma meta de assinar 50 artigos, 50 portarias. Você vai lá e assina, aí tenta ser melhor no outro dia e cria uma competição com você mesmo. Ou então, quando você tem que ir para academia, pro treino, você cria uma competição com você mesmo. Por exemplo, hoje aqui o meu pace na corrida foi 6,5, amanhã eu vou tentar para 6,4, e você vai tornando a sua rotina mais legal, mais divertida. Ou então você também pode colocar uma música, você pode colocar um vídeo engraçado para assistir enquanto você vai fazendo, vai tornando a sua rotina muito mais divertida e menos desgastante de se fazer. O objetivo desse exercício aqui não é simplesmente trazer um equilíbrio, mas uma harmonização, você integrar a diversão com a sua rotina, porque essa é a essência da vida. A vida não é algo que deve ser apenas monótono, mas é algo que tem que ser vivida. E quanto mais nós harmonizarmos a diversão com a nossa rotina, menos cansativo e mais nós vamos conseguir trazer o nosso potencial oculto à tona. Se você já está gostando do resumo deste livro até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que também estão precisando ouvir esse resumo para despertar o potencial oculto delas também. E comenta aqui neste vídeo qual ensinamento você mais está gostando até agora. E vamos para o resumo. Capítulo 5. Como sair do lugar. Grant vai explicar aqui que o progresso ela não é uma linha ascendente onde você vai indo e subindo e subindo. Muitas vezes há um ponto em que nos encontramos em um platô, um ponto onde paramos de crescer. E muitas vezes, quando chegamos a esse ponto,
Tentamos abrir uma passagem na força, fazendo mais o mesmo, tentando superar aquilo que não conseguimos superar. E isso, infelizmente, nos leva à frustração. E para isso, Grant vai usar a analogia dos escaladores de montanha, onde muitas vezes, para eles continuar subindo, eles precisam retornar de novo antes de subir ao pico, para recuperar as energias, para recomprimir alguns suprimentos, antes de continuar subindo até ao topo da montanha. E assim não é diferente na minha e na sua vida. Antes de nós continuarmos o nosso progresso, é preciso parar, ou até mesmo voltar de onde nós estávamos indo, para poder descobrir, muitas vezes, onde estávamos errando, ou ponto de melhora, e não persistir no erro, ou até mesmo recuperar as nossas energias, pois não somos máquinas, não somos criaturas sobrenaturais. É preciso parar, respirar, se acalmar, para poder tudo dar certo. E muitas vezes, quando estamos nessas situações de platô, o que nós precisamos é de andaimes. Muitas vezes estamos presos em determinados lugares e precisamos de estruturas para escalar, para subir, sair de onde nós estamos. E muitas vezes esses andaimes são instruções, são mentorias, são ensinos que vão fazer com que a gente suba e saia do lugar que estamos presos. Porque esses mentores que vão nos mostrar o como, essas instruções que vão nos mostrar o que é o que vai fazer com que saiamos deste lugar que estamos presos. Mas muitas vezes nós acabamos ignorando isso e prosseguimos simplesmente com aquilo que nós sabemos, com a nossa velha estrutura. Enquanto nós não desfizermos dessa nossa velha estrutura e nos recompormos, melhorarmos, não tem como sair de onde estamos presos. É preciso subir, melhorar, se qualificar para subir, pular e continuar o seu progresso. Capítulo 6. Superando a gravidade. Aqui Grant ele vai explicar a importância de nós superarmos as expectativas, as circunstâncias, superarmos aquilo que os outros acreditam, ou até mesmo aquilo que nós acreditamos, para poder voar mais alto, para poder ir mais longe. E para isso, Grant vai trazer aqui a história de um grupo chamado de Golden 13. E quem foi esse grupo de pessoas? Golden 13 foi um grupo de oficiais negros da Marinha dos Estados Unidos. Ali eles já estavam ali num ambiente de segregação e sobre a expectativa de que eles fracassariam. Estes homens, eles acabaram enfrentando instrutores hostis e falta de apoio formal. E o que eles fizeram para poder superar todas as barreiras, todas as circunstâncias que eles acabaram enfrentando durante o seu caminho? Eles começaram a criar o seu próprio sistema de suporte. Bem, eles estudavam em segredo à noite. Como que eles faziam isso? Eles cobriam a janela para que os seus instrutores não vissem as luzes acesas. Cada membro do grupo dominava o assunto e ensinava o outro, provando que esse ensino mútuo é uma das formas mais eficazes de consolidar o conhecimento e elevar o nível de todo o grupo. Então eles não se limitaram ao que as pessoas pensavam dele, que eles eram fracassados, que eles não iam conseguir. Eles criaram o próprio sistema deles para poder ir contra a maré, ir contra os seus instrutores, ir contra aquilo que a sociedade acreditava sobre eles. E é o que nos falta. Muitas vezes nós precisamos criar as nossas próprias bases, nossas próprias estruturas, para ir contra aquilo que muitas vezes a nossa família, muitas vezes os nossos vizinhos, muitas vezes os nossos chefes pensam sobre nós, acreditam sobre nós, e superar a gravidade, superar a expectativa, assim como o Golden 13 fizeram neste momento. É como se fosse um efeito Pigmalion invertido. E o que é esse efeito Pigmalion invertido? O efeito Pigmalion é como as baixas expectativas dos outros pode atuar como uma força de gravidade, ou seja, então, em vez deles fazerem com que a expectativa dos oficiais, das pessoas ao seu redor, fizessem com que a aura deles diminuísse, que eles se rebaixassem, isso foi uma forma de aumentar, de alavancar ainda mais a expectativa deles. Foi um efeito Pigmalion invertido. Então não deixe a expectativa dos outros, o
que pensam sobre você, o que falam sobre você, vir à tona e transformar você. Mude isso, transforme isso em um efeito Pigmalion ao contrário, faça com que isso sirva para o seu bem e não para o seu fracasso. Capítulo 7. Toda criança faz progresso. Muitas vezes nas nossas escolas, principalmente nas escolas brasileiras, tendemos a focar no desenvolvimento individual e não no desenvolvimento educacional social como um todo. Tendemos a focar em pessoas que são superdotadas, em crianças que são superdotadas e não em todas as crianças como possíveis. Então, Grant vai falar que para desenvolver o potencial de cada um, nós não devemos priorizar crianças que têm um QI elevado. Nós devemos priorizar todas as crianças da mesma maneira, com equidade, e não apenas aquelas que possuem alguma habilidade excepcional. E um país que é excepcional nisso é a Finlândia. Na Finlândia, cerca de 30% dos alunos recebem apoio extra nos primeiros 9 anos. O segredo lá não é esperar que o aluno fale, mas identificar a dificuldade logo nos primeiros sinais do jardim de infância para prevenir problemas futuros. Ou seja, lá na Finlândia eles focam não nas falhas escolares, mas nas falhas de caráter. Eles não ficam focando num sistema competitivo como é feito nos Estados Unidos, mas eles focam no erro de cada criança e buscam solucionar isso de maneira equitativa em cada um, e não apenas em uma criança que possui um QI super dotado, assim como é feito nos Estados Unidos através de competições. Por isso, lá na Finlândia, o foco inicial é o desenvolvimento de habilidades sociais e de caráter através do brincar e não do competir. E isso faz total diferença no sistema educacional. E isso mudaria completamente um país. É no jardim de infância que o caráter é construído de uma criança. A forma que ela aprende faz muita diferença. E ele vai expor que o potencial oculto de várias crianças são revelados no seu jardim de infância. Por isso, a necessidade de pais, professores, mestres observarem os erros e aperfeiçoá-los, não criticá-los, e também as qualidades e aperfeiçoar melhor ainda em cada criança, não focando em apenas uma, mas em todas de maneira equitativa. Capítulo 8. A busca pelo ouro. Aqui Grant ele vai dizer que o potencial de cada pessoa não deve ser focado em ser revelado na inteligência individual, mas ela tem que buscar ser revelado juntamente com as equipes, com a coletividade, pois isso é muito importante para revelar o potencial oculto de cada um. E para isso, Grant vai trazer um caso de alguns mineiros que aconteceu lá no Chile em 2010. 33 mineiros ficaram presos a 700 metros de profundidade. Grant ele vai trazer esse caso aqui para mostrar que a inteligência da equipe não é apenas a soma das inteligências individuais, mas sim o resultado de ideias que fluem e são aproveitadas em conjunto. Então, quando nós nos unimos conjuntamente, isso nos mostra um potencial muito maior do que individualizado. Por isso a importância de nós nos unirmos como equipe, como membros, e não de nos buscar ser separados, tanto na sua empresa, tanto no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade. Pois isso vai melhorar muito mais os seus resultados, as suas estratégias. Isso vai trazer à tona o seu potencial e de cada um de sua equipe. Para a busca do ouro, Grant ele vai, em vez de priorizar o brainstorming, que é cada um ali fazer uma chuva de ideias, ele vai priorizar o brainwriting. O que seria o brainwriting? Em vez de você ficar ali gritando suas ideias, falando, porque muitas pessoas têm medo de expor suas ideias, têm medo de ser ridículo, têm medo de ser silenciado, é melhor escrever. Então cada um escreveria suas ideias e colocaria numa caixinha ou em algum lugar específico para isso, sem colocar nome. Assim ficaria muito mais fácil de cada um expor suas ideias e de melhorar o ambiente, melhorar as vendas, melhorar a convivência, melhorar o espaço, o design, ou qualquer coisa que vocês estejam debatendo. Isso é muito eficaz e vocês vão descobrir ouro onde vocês estão no meio de sua equipe.
Então, não busque o potencial apenas em uma pessoa. Busque descobrir cada potencial dos seus membros, porque isso é muito mais poderoso e o resultado vai ser gigantesco. Capítulo 9. Lapidando diamantes. Aqui, Grant ele vai trazer uma questão muito importante. A questão de onde nós estamos buscando grandes talentos. Onde nós estamos buscando grandes potenciais ocultos, selecionando para nossa empresa, para nossa convivência, para os nossos projetos. Muitas vezes tendemos a buscar as pessoas pelos status sociais, pelos privilégios dela, por onde ela veio. Buscamos pessoas pelos seus diplomas, pelas suas notas, pelas suas médias, pelas suas métricas. Estamos em constante avaliação, buscando pessoas sempre pelos seus melhores resultados. Por onde elas saíram, de onde que elas vieram, qual país, onde moram, quem são os pais, quem é a família. E por isso acabamos menorizando e marginalizando totalmente as outras pessoas que por vezes têm grandes potenciais, mas muitas vezes por olharmos para elas com grandes desigualdades, deixamos de lado. E Grant ele vai trazer algo aqui muito importante, que em vez de olharmos para a pessoa por tudo isso que eu te falei agora, nós devemos olhar pelos obstáculos que elas superaram. Se aquela pessoa que não tem uma nota muito elevada, mas que veio de uma família humilde, simples, nunca se envolveu com drogas, nunca mexeu com armas, nunca envolveu-se com brigas, com crime, é uma pessoa honesta, de família e que está ali com seu diploma, fez de tudo, nós devemos sim valorizar essa pessoa por estar ali, conseguiu seu diploma, se formou. Por quê? Porque ela tem um potencial oculto e que deve sim ser valorizado. Não precisa de privilégio, de status, assim como nós hoje em dia valorizamos. O que precisa é ver o tamanho do obstáculo que ela teve que trespassar para chegar até ali. É assim que nós encontramos grandes potenciais ocultos. No caso de um grande potencial oculto que superou grandes obstáculos foi o astronauta José Hernandes. José Hernandes, ele era filho de trabalhadores migrantes e que foi rejeitado pela NASA 11 vezes. Mas, em vez dele desistir, a cada rejeição José analisava as competências que lhe faltavam, como ser piloto ou falar russo, e a adquiria. José ele não era um candidato perfeito, com o currículo mais perfeito, mas desde o início sua trajetória de melhoria contínua provou que ele era um diamante bruto. E na 12ª tentativa foi aceito e tornou-se um astronauta. Então, por mais que ele tenha sido rejeitado 11 vezes pela NASA, ele melhorou, continuou, persistiu. Por mais que ele tenha sido vindo de famílias de imigrantes, de uma infância difícil, ele persistiu, ele não desistiu e continuou indo atrás. Se você hoje se encontra numa situação difícil, se você hoje veio de um lugar difícil, não olhe para o que o mundo pensa de você, apenas continue, persista, não desista, porque o mundo é daqueles que não desistem, é aqueles que persistem nos seus sonhos. O verdadeiro potencial não é um dom nato, mas é a capacidade de evoluir através do desenvolvimento deliberado de habilidades de caráter, da busca pelo desconforto, da criação dos sistemas de apoio, que vão nos permitir percorrer distâncias muito maiores do que o nosso ponto de partida sugeriria para nós. Então este foi o resumo de mais um grandioso livro. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante com esse livro maravilhoso e que você consiga aplicar várias coisas na sua vida para revelar, para desdobrar cada vez mais grandes potenciais ocultos que você tem dentro de você. E aí já deixa aí seu like neste vídeo, mais uma vez, se inscreva no canal para não perder outros resumos, para não perder outros bons conteúdos. Envie esse vídeo para quem precisa também aí desvendar seu potencial oculto. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.